Fala, sócio, beleza? A VEG ontem, depois de um resultado absurdamente fantástico, despencou no final do dia mais de 6%. Em relação ao ponto mais alto do dia, foi uma queda de mais de 8% e o pessoal ficou desesperado, querendo saber por que isso aconteceu com a VEG. Então é isso que eu vou revelar nesse vídeo. Então desde agora eu queria que você deixasse aqui nos comentários. Você é sócio da VEG? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários, tá? Primeiro vamos falar sobre essa queda de ontem. O que aconteceu ontem? A VEG, ela caiu no final do dia, mas muita gente não percebeu que ela abriu subindo muito forte. Então ela chegou a estar subindo, eu estou mostrando aqui as imagens, ela caiu no final do dia 6,16, mas ela abriu subindo 2,73 e depois caiu isso tudo. Então desse ponto mais alto do dia até o final do dia, ela teve uma desvalorização de 8,66%. E aí muita gente começa a fazer aquelas especulações. Meu Deus, ó céus, ó vida, o que será que aconteceu com a VEG? Primeiro já tem um indicativo. Se o intraday tem essa maluquice, sobe 2, depois cai 8, você vê que preço no curto prazo, principalmente no curtíssimo prazo, não é a coisa mais racional do mundo, mas vamos seguir. Teve o comunicado da renúncia do diretor de finanças e relação com investidores, o senhor Paulo Polezi. Isso é muito interessante porque, obviamente, foi um comunicado de mercado, não foi nenhum fato relevante, foi um comunicado de mercado que a empresa é obrigada a fazer, por ser uma empresa de capital aberto. Fez o comunicado e muita gente vai perguntar de maneira legítima: Rafael, você sabe dizer por que o diretor de finanças da VEG saiu? Beleza, pergunta legítima, mas primeiro, no mercado é assim, as pessoas conseguem uma oportunidade melhor de emprego, sai, muda, não tem nenhum problema. Mas o mais interessante é quando certas pessoas chegavam assim: Rafael, você viu que o senhor Polezi saiu, ou você viu que o senhor Paulo saiu? Parece que assim, um amigo pessoal, um familiar, ou um cara assim absurdamente renomado. Parece que a VEG demitiu o Jorge Paulo Lemann, o Abílio Diniz. É muito interessante que as pessoas começam a ler, começam a se envolver de maneira muito emocional, e quando isso acontece, fique com a certeza que você está fazendo alguma coisa errada. Você não tem que estar se emocionando com seus investimentos não, tá? Mas vamos lá, então teve essa notícia, que em teoria poderia até ter causado alguma volatilidade na ação, mas a VEG foi muito esperta nesse sentido, porque ela liberou essa notícia depois do fechamento da bolsa, e no dia seguinte, mas antes da abertura da bolsa, ela já liberou o resultado. Então é o seguinte, o mercado ia ter que reagir a essas duas notícias, o resultado e a demissão, no mesmo momento. E o resultado da VEG veio assim, avassalador, mais uma vez, acima das expectativas do mercado, com crescimentos absurdos. Então aqui eu vou deixar aqui na tela os números, mas vou trazer os principais destaques, tá? O lucro, podia falar muito, podia passar 2 horas falando sobre esse resultado, que a VEG, ela cresceu no mercado interno, no externo, se aproveitou da valorização do dólar, ela voou. Mas eu vou falar só da parte que realmente importa, pelo menos da parte mais importante, que é o lucro líquido da empresa. Então, o lucro líquido no terceiro trimestre de 2020, isso aqui não é o acumulado do ano, tá? É só no terceiro trimestre de 2020. Foi de 644 milhões. Só para você ter uma ideia, o lucro líquido no semestre anterior, no segundo trimestre de 2020, no trimestre, então estou falando de trimestre, se eu falar semestre, ignora. Então, foi 644 milhões. No trimestre anterior, no segundo, foi de 514 milhões. Então, só nisso daí já tem uma valorização de um trimestre para o outro de mais de 25%. O lucro cresceu mais de 25%. E quando a gente compara o terceiro trimestre de 2020 com o terceiro trimestre de 2019, ou seja, o mesmo período do ano anterior, é ainda maior, porque no ano anterior foi 418 milhões e agora 644. Então isso significa um crescimento de mais de 54% de um ano para o outro. Do terceiro trimestre de 2019 para o terceiro trimestre de 2020, tem um crescimento aí de mais de 50% no lucro. Isso é uma coisa absurda. E no acumulado, agora falando do acumulado do ano, tá? Se a gente pega o acumulado do ano de 2020, até o terceiro trimestre, no caso até setembro, e compara com esse mesmo período do ano passado, já há um crescimento de mais de 43,5%, tá? Então vou deixar aqui, vou colocar agora aqui na tela a cotação da VEG durante todo o ano, até porque a VEG, pasmem, é a empresa que está com a maior valorização no ano. E isso é bem atípico. Uma boa empresa, você pegar assim nos últimos 10 anos, tudo bem ela ter a maior valorização. Mas uma empresa que já é boa, que há anos já é boa, que vem entregando resultado, ter naquele ano específico ser a maior valorização do ano, isso é bem excepcional. Porque geralmente a maior valorização de um ano específico é aquela empresa que tinha se desvalorizado muito no ano anterior e agora se recuperou, ou que passou por um processo de reestruturação e estava muito em baixa e teve aquela subida muito acima da média. Então quando isso acontece com uma baita de uma empresa como a VEG, isso é bem atípico também. É bem interessante de você observar.
Vamos dar uma olhada agora, eu vou colocar aqui na tela o ano inteiro da VEG para a gente ver como está esse sobe e desce. Vamos dar uma olhada nisso agora. Então vamos lá, a VEG abriu o ano em R$ 35,00, chegou a subir, chegou a se valorizar mais de 41% até ali no final de fevereiro. Depois de fevereiro, até o olho do furacão na crise, ela chegou a cair mais de 46%. Tá? Vamos acompanhando. E aí da parte mais baixa da crise, ela foi subindo, e aí chegou em abril, então de 18 de março a 22 de abril mais ou menos, ela chegou a subir mais de 54%. E aí deu aquela andadinha de lado ali de abril até mais ou menos maio, ficou lá no zerado. Então assim, de 22 de abril até 29 de maio, subiu, sei lá, 1%. E aí ela deu uma escalada de maio até julho de 33%, e aí foi quando deu a bombada. De julho até... De 15 de julho a 27 de julho, quando da divulgação do resultado do segundo trimestre, ela subiu só nesse período 28%. E aí depois dessa subida, ela veio caindo. Então a gente vê que de 27 de julho até 28 de setembro, ela chegou a cair 10%. 10%. A VEG caiu 10%, a VEG caiu 10% nesse período. E aí começou uma nova retomada. Quando a gente pega agora de 23 de setembro até o pico, até 20 de outubro, ela subiu 33%, e ontem teve essa queda que vocês já sabem de 6,16%. Tá? Então quando as pessoas chegam e perguntam, Rafael, por que caiu? A resposta mais simples e direta que eu poderia dar é porque isso é renda variável. Renda variável varia. No curto prazo existe muita volatilidade, principalmente porque o mercado reage muito a notícias, mas também a realização de lucros. Uma empresa que tem uma valorização muito acima da média, é comum, principalmente, que os fundos, os investidores institucionais, façam vendas quando elas estão muito em alta, porque eles têm volumes muito grandes em suas carteiras e precisam fazer balanceamentos, ao contrário de você, que pode simplesmente, em vez de vender, deixar de comprar. Nos meses seguintes, você faz todos os seus novos aportes nos outros ativos e conseguir fazer um balanceamento. Mas um fundo que tem bilhões de reais investido em VEG, quando dá uma desequilibrada, é mais difícil. Então, muitas vezes, nesses períodos, nesses momentos que a empresa tem uma valorização muito forte, existe o que o mercado chama de realização de lucros, que alguns fundos fazem e algumas empresas fazem, e algumas pessoas também fazem. Cada um pode fazer o que quiser. Mas, aparentemente, não tem nada fora do normal com a VEG. Isso não quer dizer que hoje, ou amanhã, ou depois, não possa aparecer um puta de um escândalo aí e você vê que tem algum problema mais sério com a VEG. Mas não é o que parece ser, principalmente quando a gente fala da VEG, uma empresa que tem um histórico. Nada garante, pelo histórico de reputação ilibada dela, que ela não vai ter algum problema daqui para frente. Mas não parece ser o caso. Então a conclusão desse vídeo é a seguinte: para de se preocupar com preço no curto prazo, seja para cima, seja para baixo. Nem se emociona quando a empresa dá uma baita alta como se fosse o maior investidor do mundo, nem fica desesperado só porque ela teve uma queda num dia de 6%, principalmente quando a gente fala de uma baita empresa, principalmente quando a gente fala da empresa que mais subiu no ano. Então como é que você está chorando pelos 6% que caiu agora, quando ela é a empresa que mais se valorizou no ano? Algo totalmente atípico. Então, pelo amor de Deus, se você investe com foco no longo prazo, isso é irrelevante. Se você está se emocionando com essa volatilidade dos seus investimentos, o que eu tenho para dizer é o seguinte: você está fazendo alguma coisa da forma errada. Ou você ainda não adquiriu conhecimento suficiente para se tranquilizar em relação a isso, ou você está dizendo que investe no longo prazo, mas preocupado com preço, com quedinha de curto prazo. Que tem muita gente que chega para mim, Rafael, eu sou um investidor a longo prazo, quero montar uma carteira para minha aposentadoria, para viver de renda lá na frente. A empresa cai durante 2 meses. Rafael, o que está acontecendo com aquela empresa que não para de cair? Meu Deus! Você está investindo para longo prazo, como é que uma queda de um dia, ou de 1 mês, ou de 2 meses, ou de 6 meses poderia estar te incomodando? Ah, não, essa empresa está andando de lado faz 3 anos. Qual o problema? Se a empresa é boa, qual o problema? Muitas empresas, a VEG andou de lado durante muito tempo, acho que entre 2007 e 2012, não lembro exatamente, andou de lado durante muito tempo. Mesmo acho que de 17 para 18 também não teve uma valorização tão forte assim. E aí daqui a pouco dá uma pipocada. É assim que funciona, tá? Então assim, fica tranquilo. Se você investe com foco no longo prazo, relaxa em relação a isso. Aparentemente não tem nada. Pode vir a aparecer alguma coisa, mas aparentemente não tem nada. Faz parte do mercado de renda variável. Isso acontece com todas as empresas, com as boas, com as ruins. O importante é que no longo prazo, primeiro de tudo, você pega o histórico do preço, ele só faz entregar resultados bons. Mas o mais importante ainda, que é o que eu sempre ressalto,
Quando você pega o histórico da empresa, a WEG é uma besta enjaulada. É um foguete. Tem aquela expressão, foguete não dá ré. Isso daí se encaixa muito bem com a WEG. Você vê lucros consistentes, 100% dos anos com lucros. Lucros crescentes, nos últimos 5 anos o lucro da WEG só faz crescer. Endividamento totalmente sob controle. Empresa do novo mercado, governança redondinha. Nunca ninguém viu, pelo menos eu nunca vi. Se tiver uma notícia, pode deixar aqui embaixo nos comentários. De WEG envolvida em escândalo, em corrupção, em fraude. Não se vê isso por aí. Então assim, aquela empresa toda redondinha que não tem com o que se preocupar. Eu estou recomendando que você invista na WEG de forma alguma. Estou recomendando que você venda a WEG de forma alguma. Não é recomendação nem de venda, nem de compra, nem de manutenção. Mas o que eu posso garantir a você é que a WEG é uma boa empresa e vale muito a pena ser estudada. Se ela se encaixar com o seu método, tá tudo certo. Com o VSM, o Vestibular da Sociedade Milionária, a WEG se encaixa como uma luva. Na minha opinião, ela é uma das melhores, se não a melhor empresa do Brasil, tá? Dito isso, eu termino esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.